Então, tá se falando aí, enfim, cheguei a ver algumas coisas, etc, sobre as contratações que o Fluminense fez para essa temporada, né, enfim, tá, ou pelo menos planeja fazer, está especulando os nomes que são especulados pelo Fluminense, no Fluminense, para a temporada 2022. E uma das coisas que até me incomodou ali um pouco, não sei se eu posso dizer que me incomodou, ou pelo menos que me motivou a fazer esse vídeo aqui, é de que eu tô seguindo, né, tô apurando todas as informações, etc, sobre contratações do Fluminense, e a gente tem visto algumas falas de idade, e eu, assim, fui averiguar, porque de fato, quando você olha a idade dos jogadores que o Fluminense tem sondado atualmente, a princípio pode ser o quê? Você fala, o Fluminense tá sondando ali jogadores de uma idade, Gabriel, né, mais alta. E eu fui fazer a planilha, eu sou o homem das planilhas, não fiz uma planilha dessa vez, fiz um bloco de notas, mas sou o homem das planilhas e fiz, enfim, comentei até um pouco isso na live do Canal 20 nessa segunda-feira, mas fui fazer uma planilha de quem tá chegando, quem tá saindo e etc no Fluminense para poder entender mais o perfil de contratações do Fluminense, principalmente dessa questão de idade. O Fluminense só está contratando velhos. Eu fiz essa capa, essa thumb sensacional aí que eu achei demais. Eu achei muito bom. Esse Face App é muito bom, esse aplicativo é sensacional. E o que eu fiz, basicamente? Vamos lá. Eu abri, vou botar até aí na tela pra vocês, o vai e vem do GE, que pra mim, e não só porque eu estou lá, enfim, mas estou lá no Voz da Torcida, mas é pra mim o mais seguro e mais confiável aqui das informações em relação a quem tá certo, quem vai chegar, enfim, do vai e vem. Os nomes que estão vindo, que são desde sondagem até já estando certo, anunciado como Felipe Melo, que é o que tá aí na tela. Felipe Melo, o Mário Pineda, já deu entrevista, inclusive, como jogador do Fluminense, o William Bigode, Ricardo Goulart, Germancano, Gilberto, mesmo a gente sabendo que Cano e Gilberto talvez sejam um ou outro, né? David Duarte, zagueiro, e Cristiano, lateral do Sheriff, da Moldávia, né? Esses são os que estão, né, pelo menos houve alguma conversa já do Fluminense, tem notícias apuradas no GE sobre virem. Gabriel, e Rafinha? Pô, meu amigo, não vi nada de Rafinha até agora, a não ser uma publicação de um canal que eu não faço a mínima ideia, não conheço. Enfim, repetindo, não é que eu desconfio que é um canal que claramente é fake news, não. Eu só não conheço o cara e não teve apuração nenhuma de grandes meios, nem do Rio Grande do Sul, nem do Rio de Janeiro. Então, pelo amor de Deus, né? Eu não vou colocar aqui, porque senão qualquer nome eu coloco aqui nessa lista. Oscar, que é uma pessoa faz uma fake news e a galera igual trouxa acredita e tal, enfim. Não vou colocar esse nome, tô colocando de quem o GE aqui colocou como apurado. E de saídas eu vou dar uma reduzida, tá? Porque, por exemplo, Matheus Ferraz tá aqui, mas houve uma apuração do Vitor Lessa nessa segunda-feira do empresário falando que não sai. Então, só não atualizaram ainda. Houve uma especulação de Manuel no Cruzeiro também, dito pelo próprio empresário de Manuel, pelo próprio empresário lá que patrocina o Cruzeiro e tal, mas também não foi muito pra frente, por aí também que não chegou nada ao Fluminense. Mas aí, enfim, tem uma série de nomes aqui, ó, mas eu vou focar mais nos que estão em fim de contrato. O único que eu vou botar aqui a mais é Luca, porque o fim de contrato de Luca é em abril. Então não acaba agora, mas já pode até assinar pré-contrato com outro clube, enfim. Pode ser até uma possibilidade dele sair agora no final do ano. Então João Lopes, Reginaldo, Egídio, Hudson, Bobadilha, Abel Hernandes, Lucas Barcelos. E tem mais um que não tá aqui. Aqui embaixo tem outros que estão voltando de empréstimo, etc. Tem aqui quem já saiu, você tem Robinho e Samuel Granada, mas tem um outro detalhe ainda, que Nenê. Nenê tá no custo financeiro e de planejamento e de idade dessa temporada 2021, só que diferente de Egídio, o Egídio saiu em setembro e ficou no Fluminense. Nenê saiu e foi pro Vasco. Então eu botei Nenê dentro do que é um planejamento de temporada. Você gostando ou não de Nenê, você admite que Nenê, nessa reta final, faltou o jogador da posição dele. Por várias vezes a gente só tinha Casares pra jogar. E aí você pode falar que se Nenê tivesse seria pior, ok. Mas Nenê deixou um buraco, até porque o Fluminense não pôde contratar mais. Ele era pra estar saindo agora. Então coloco o Nenê nessa lista, tô só explicando pra poder depois não falar, Gabriel, mas na comparação você fez isso e assim. Não tô só explicando, é a minha lógica aqui. Você pode inclusive discordar aí. Bem,
E aí eu fiz essa planilha aqui, ó, essa listinha aqui. Eu vou botar aí na tela agora pra vocês. Que é uma listinha meio que de comparação, né? Ela parece uma lista ali de comparação, que é o seguinte. Deixa eu botar aqui. Vou botar aí na tela, tá aqui embaixo. Eu fiz uma listinha de comparação, mais ou menos posição por posição, dos jogadores que estão saindo e as suas idades, e os jogadores que estão chegando e as suas idades, tentando igualar as posições. Por exemplo, quando eu comparo o Felipe Melo a Hudson, é um volante que está saindo, um volante que está chegando. Um tem 38 anos, o outro tem 33. Então, dentro dessa conta aqui, a gente está trazendo um jogador mais velho do que um que está saindo. Mas quando daqui para baixo você começa a comparar, você vai vendo que, assim, as idades são praticamente iguais. Porque você pode compensar esse de cima aqui com esse Bigode versus Nenê, né? Seria 35, também 5 anos de diferença. Mas daqui pra baixo é tudo igual. Tá chegando um centroavante de 34 anos. Tá saindo um centroavante de 34 anos. Tá chegando um centroavante de 32. Tá saindo um centroavante de 31. Tá chegando um atacante, enfim, de 31, de 30. Tá saindo um atacante de 31. Tá chegando um lateral de 29. Tá saindo um lateral de 35. E aí é que David Duarte seria o cara que chegaria de 27 pra talvez, enfim, suprir Reginaldo, que eu botei aqui com 29 anos, né? Ainda deixei o Cristiano aqui também, porque não tem outro lateral esquerdo saindo, mas se Danilo Barcelos sair, vai ser um versus Danilo Barcelos, que tem 29 anos também, enfim. Basicamente, a explicação que eu encontrei inicialmente para o Fluminense estar especulando, e não só isso, é óbvio que não é só isso, tá? Mas tá especulando tanto jogadores acima dos 29 anos, é porque estão saindo jogadores acima dos 29. Estão saindo agora nessa temporada do Fluminense com 33, com 40, com 34, com 31, com 31 e com 35. Obviamente que estão saindo jogadores de 23, jogador de 25, jogador até mesmo aqui de 29. Aqui são tudo especulações de quem pode, né? Mas mais de sair mesmo de final de contrato é aqui. Só que são jogadores que não jogaram. Lucas Barcelos não jogou. João Lopes não jogou, Reginaldo não jogou. Então, saídas que pouco importam pro elenco principal mesmo do Fluminense. O Fluminense não tá perdendo, assim como não está contratando, não está perdendo nenhum jogador abaixo de 29 anos, né? O jogador mais jovem, entre aspas, que o Fluminense tá perdendo seria Luca, talvez com 31. Então, na minha cabeça, eu não tô aqui pra saber o que Mário Bittencourt tá falando, etc. E normalmente até as decisões, pra mim, por exemplo, você trazer um jogador como o Wellington, pra mim, é uma decisão errada. Hoje, olhando em retrospecto, é uma decisão errada. Não traria o Wellington, né? A gente não saberia como é que o Wellington chegaria, mas quem tá contratando deveria saber. O saldo que eu cheguei aqui, quando eu comparo as idades que saíram com as idades que entraram, até tava com o Matheus Ferraz aqui nessa lista aqui, vai dar praticamente a mesma coisa nessa conta aqui geral. Estão saindo jogadores e estão chegando jogadores da mesma idade. E por quê? E aí, assim, vale alguns detalhes, assim. Novamente, você pode discordar ou concordar da decisão de fazer isso, mas você não pode discordar dos fatos. Por que o Fluminense só contrata jogador mais velho, acima de 28 anos? Porque ele já tem jogadores de outras idades no próprio elenco. Não, Gabriel, o Fluminense só tem um elenco bom se faz com equilíbrio. Um elenco bom se faz até com uma ou outra peça ali um pouco mais velha, mas com vários jogadores de meia idade, jogadores jovens subindo a base. Fui fazer essa pesquisa também. É só pesquisar, assim, as coisas normalmente é ter o trabalho de pesquisar. Eu fiz uma pesquisa com base nos números do ano, não é nem do Brasileirão, não, pra dizer, poupou jogador, não. Eu peguei os 15 jogadores de cada clube, dos 10 primeiros, o Atlético Paranaense, que vai pra Libertadores, e os 2 que foram rebaixados, Bahia e Grêmio, né? Os 2 últimos a serem rebaixados. São 13 equipes da Série A, os 15 jogadores que mais atuaram no ano deles. No ano inteiro. Os 15 jogadores que mais atuaram e subdividir por idade. Até 22 anos, que é normalmente o limite da idade pra você vender o garoto, eu botei como jovem. Normalmente esses jogadores até 22 anos, a maioria vem da base dos clubes. De 23 a 29, uma idade padrão. Quando bateu 30 anos, aí eu já considero experiente. Entre 30 e 34, experiente. E acima de 35 anos, velho. Ou final de carreira, pode substituir aqui por final de carreira também. Bem, a gente viu aqui o Atlético Mineiro que não tem jovem nenhum no clube. Não tem jovem nenhum. Por quê? Porque, meu amigo, o Atlético Mineiro vai buscar Hulk.
vai buscar Vargas, vai buscar Savarino, vai buscar Nacho Fernandes, vai buscar Everson. Foi no mercado levando maçarocas de dinheiro e contratando quem queria. Então, obviamente, ele vai prezar por quê? Por jogadores entre 23 e 29 anos, que ele pagou muito caro e vai vender, se vender também vai vender muito caro. Jogadores no auge da sua forma física. Mas tem jogadores experientes, tem jogadores em final de carreira. O Flamengo, esse jovem aqui, um desses jovens, os dois jovens são dois laterais, Mateuzinho e Ramon, se eu não tô enganado. 7 jogadores padrões, 6 jogadores entre experientes e velhos acima de 30 anos. E aí a lista vai seguindo, enfim, vai seguindo até que a gente chega, por exemplo, Fortaleza e América Mineiro tem algo em comum, que é praticamente nenhum jogador jovem até 22 anos e muitos jogadores entre 23 e 34 anos. Do Fortaleza são 13, do América Mineiro são 11 jogadores. O elenco do América Mineiro é velho, não tem garoto no elenco do América, por exemplo. Outra coisa que chama atenção, Red Bull Bragantino, 7 garotos de qualidade. Por quê? Meu amigo, o Red Bull chega no Bahia, pá, compra Eric Ramírez, igual provavelmente vai fazer agora, pegou emprestado e vai comprar. Chega no Atlético Mineiro e pá, compra Cleiton, o goleiro, pra poder, enfim, arregaçar 20 e tantos milhões. Vai, pá, compra fulano, compra jogadores jovens gastando muito dinheiro, porque jogador jovem, ou ele é bom e custa caro, ou ele é uma aposta total e pode dar muito errado, como alguns já deram no nosso caso. E a gente vem pro Fluminense, que por incrível que pareça, dentro de toda a lista, tá aqui o Atlético Goianiense, o Santos, o Atlético Paranaense, que não tem nenhum velho. Talvez seja o elenco mais jovem aqui, enfim, consegue fazer o ideal ali da juventude, da força física. O Grêmio tá aqui também, enfim, com muitos garotos, muitos jovens. O Fluminense é o mais equilibrado. Se eu fizesse esse recortezinho em 29 anos, Casares entraria nos 30 ali, no experiente, né? E a gente teria 4-4-3-3. Aliás, 4-4-4-3. 4 jogadores jovens, 5 padrões, sendo que desses padrões aqui tá incluído, por exemplo, Marcos Felipe, que é da base também. 3 experientes e 3 velhos. Nenê, por exemplo, tá incluído nessa conta. Por isso que eu botei Nenê lá atrás, foi um dos que mais jogou na temporada. Desses 6 aqui, mais experientes, saíram Nenê, Bobadilha, Abel Hernandes. São 3, por exemplo, dos que estão saindo, que mais jogaram na temporada. Se a gente ainda considerar que Egídio foi um dos que mais jogou, se eu não me engano é o 15º, é mais um. Dos 6 jogadores mais experientes do Fluminense que jogaram muito na temporada, 4 estão saindo. Então é natural que o Fluminense vá para o mercado contratar jogadores que são de uma idade mais avançada. Poderia contratar mais jovem? Poderia. Mas para pegar jogador jovem, você tem que pegar de 2 lugares, basicamente, 2 formas. De 3 formas, vamos de 3 formas aqui. Primeira forma, e a forma que, obviamente, o Fluminense é o time que mais se destaca nisso no Brasil, junto com o Santos. Mas ainda mais do que o Santos. Revelar. O Fluminense revela. Desses 15 jogadores aí que mais atuaram na temporada, eu vou dar um pause aqui para checar exatamente quantos são da base. Conferir aqui, são 5 jogadores formados na base do Fluminense. Marcos Felipe, Martinelli, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Kaique, que já saiu, inclusive, né? Já saiu. E o 16º é André ainda, se a gente estendesse mais umzinho ali. Seria André. Então, ou seja, jogador jovem, você pode conseguir ele de 3 formas. Uma, revelando. O Fluminense revela 1/3 dos jogadores que atuaram, que estavam nessa lista, são revelados pelo Fluminense. Segunda forma que você pode conseguir esse jogador jovem, pagando uma nota, que é o caso do Red Bull Bragantino faz. Você pega muito dinheiro e pá, investe no jogador jovem. Gabriel, muito dinheiro? Sim, tem que ser muito dinheiro. Porque se o jogador é jovem e ele já se destacou, ele tem uma carreira ainda pela frente, ele custa caro. Gabriel, mas tem jogador jovem que não é tão caro. Aí a terceira forma, que é rastreando tudo quanto é possível para contratar. E isso o Fluminense não faz. Essa é a maior parte errada do Fluminense. Pra mim, há muitos problemas do Fluminense, por exemplo, nunca ter conseguido aproveitar, nunca nos últimos anos, o craque do Carioca, a revelação do Carioca. E aí vai lá, vocês sabem de todas as brincadeiras que eu fiz com Aleph Manga e etc, mas fez uma boa Série B pelo Goiás. E o Fluminense nem ousou tentar nada e tal. E na época eu era contra também. Enfim, mas poderia ter um negócio muito barato ali, de certa forma, que conseguiria se fazer de um empréstimo com volta redonda. Da mesma forma, Matheus Babi. O Fluminense também não pegou o jogador que já tinha atuado bem no Carioca. E, dentre outros jogadores também, eu tô citando 2 aí que ganharam uma projeçãozinha maior. O Fluminense não tem esse rastreio hoje no mercado de ir buscar o jogador que
Assim, eu tô citando 2 que deram mais certo, mas a gente teve já Maranhão, Romarinho, já teve outras peças, João Carlos, que não deram certo, e algumas dessas bizarras, como era de João Carlos, que não tinha cara mesmo de que ia dar certo. Claramente um negócio muito estranho. Mas o Fluminense não tem essa compra da dúvida. A maior contratação da dúvida que a gente fez nesse período todo foi Caio Paulista, pô. Felipe Cardoso, jogador, assim, no caso de Caio Paulista nem tanto, não dá nem pra comparar um com o outro. Felipe Cardoso, jogador horroroso, literalmente horroroso. Já tinha ido mal no Santos, mal no Ceará, e o Fluminense foi mais um clube em que ele foi mal. Caio Paulista tinha feito uma temporada ok ali no Avaí, era uma aposta, mas foram as últimas apostas. O Fluminense não faz mais aposta, não tem uma cotazinha de aposta, isso que me incomoda. Agora, dizer que no Fluminense só joga velho, só contrata velho, assim, pelo amor de Deus, é só pesquisar, né? Eu admito isso de uma pessoa aleatória e tal. Agora, pô, alguém é só pesquisar. O Fluminense tá contratando jogadores velhos e tá se desfazendo de jogadores velhos. E não tá se desfazendo de hoje de nenhum garoto. Deve ter que vender algum? Deve ter. Provavelmente vai. A conta do Fluminense só fecha num ritmo de Libertadores porque tem jogador sendo vendido em Xerém. Só por isso que a gente vai e consegue se manter à frente, por exemplo, de clubes como o Botafogo. A diferença do Fluminense pro Botafogo financeiramente vem de Xerém. A gente tem, o que eles não têm é isso. O cenário é esse. Obviamente agora, enfim, eles caíram, aí tem SA, não sei o que, o cenário talvez mude um pouco. Mas o ponto é esse. O ponto sobre jogador velho, jogador jovem no elenco, eu acho que a gente bate muito quando a gente fala o seguinte: nenhum jogador abaixo de 29 anos está saindo do Fluminense. O time do Fluminense em 2021, ou pelo menos em 2022, começa sendo formado com a mesma média de idade e a mesma idade por posição que era em 2021. A gente vai continuar tendo um goleiro de meia idade, um lateral direito de meia... Samuel Xavier é meia idade experiente, né? Um lateral esquerdo de meia idade, um zagueiro de meia idade, que é Nino, um zagueiro de meia idade, que é Lucas Claro, ou um zagueiro experiente, que é David Braz, ou até mesmo no final de carreira, né, que é David Braz. A gente vai continuar tendo um volante jovem e uma outra opção de volante em final de carreira, que seria Felipe Melo. A gente vai continuar tendo opções pro meio de campo de meia idade, como o Iago Felipe, como o próprio Casares, né? Enfim, tem uma disposição física diferente, mas, ok? Como o Iago Felipe, como o Nonato, por exemplo, vai continuar tendo na centroavância jogadores experientes e um garoto, que é John Kennedy, e na ponta que a gente não sabe. Na ponta que a gente tem um garoto, que é Luiz Henrique, e estão vindo outras opções experientes que jogam mais bola. A diferença é que quando a gente compara 2020 com 2021, o projeto, quando a gente olha, antes da gente saber o que vai acontecer, tá? É de que Felipe Melo rende mais do que o Hudson, e eu não tô falando aqui de custo financeiro, porque eu imagino que o custo financeiro vai bater um com o outro, tá? Mas ok. Felipe Melo rende mais que o Hudson. Bigode, eu não tenho certeza se rende mais do que Nenê. Isso aqui eu, né, boto na incógnita. Cano rendeu mais do que Bobadilha. Cano fez mais gol nas últimas 4 temporadas que Bobadilha deve ter feito na vida dele, né? Mas pra mim rende mais. Provavelmente vai render mais. Provavelmente. Gilberto, provavelmente rende mais do que Abel Hernandes. Ricardo Goulart, eu acho que indiscutivelmente vem pra render mais do que Luca. Não render vai ser uma surpresa gigante. E sobre Pineda e Egídio, eu não conheço Pineda e eu conheço Egídio. Então espero que Pineda renda mais. Então assim, a diferença é que a gente tá trazendo jogadores que vão trazer... Dei um pause aqui, eu não sei em que pedaço eu parei, mas a pergunta é a seguinte. Pra falar, Gabriel, Felipe Melo tá vindo pra jogar na mesma posição que André. É um garoto, pô. Vai tirar a posição de um garoto. Vou te fazer uma pergunta, assim, até pra gente poder finalizar. Quem era o reserva de André em 2021? Wellington, né? Wellington. Foi o reserva de André em 2021 foi o Wellington. Agora, no final do ano, nas últimas 10 partidas. Sobe o nível com o Felipe Melo. Acho que você tem certeza disso. Era um desastre o Wellington de titular quando o André tava fora, não era? Era. A gente ficou com a cabeça muito forte, antes de a gente discutir quem vai ser titular ou... Ficou com a cabeça muito forte da gente ter um elenco tão merda que qualquer jogador que a gente contratasse não podia ser pra uma posição que a gente já tinha resolvido. Se a gente em 2019... o Fluminense tá de olho no lateral esquerdo. Pra que se eu tenho Caio Henrique? O reserva de Caio Henrique era... Nem lembro quem era em 2019. Ourinho. Jesus! Não, era em 2020, né, que era Ourinho. 2019 era Ourinho. Meu Deus do céu. Enfim... Vive um drama a torcida do Fluminense. Ourinho acho que chega em 2019 mesmo. Chega junto com o Lucas Claro. Então, assim...
A gente se acostumou tanto a ter um jogador só bom e ter várias posições tão na merda, que você ter 2 jogadores bons numa posição só era um sacrilégio. Você não pode ter. E assim, é a hora da gente ter o elenco. O Fluminense, pra esse ano agora, se a gente escalar o time... Vou escalar o time titular aqui hoje do Fluminense, tá? Hoje, contando o Felipe Melo aí. Vamos lá. Se a gente escalar o time com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz, Marlon, Felipe Melo e André. Ou mesmo, se for André, Iago Felipe e Martinelli. E Felipe Melo tá no banco. Ou Felipe Melo, Martinelli, Iago Felipe, enfim, qualquer meio de campo ali que você quiser combinar. Luiz Henrique, Fred ou John Kennedy. E alguém ali, John Arias, Luca, Caio Paulista, alguém assim. O maior problema nosso vai ser só uma ponta. Todo o resto é um elenco que você vai olhar e falar assim... Até que não é, tipo assim... Não é do nível que eu queria, né? Mas não tem nem comparação com o elenco, por exemplo, do Fluminense de 2019, 2018, 2017, até mesmo do que o de 2020, em que a nossa volância era o Hudson e Iago em boa parte do campeonato. Não tem, exatamente porque a gente manteve uma base titular ali. Isso vai dar certo? Não sei, eu não sei. Tem jogadores que fizeram temporadas boas, como a gente viu o Lucas Claro em 20, 2021 não rendeu. David Braz vai ser a mesma coisa? Pode ser, a gente não sabe. E Luiz Henrique? Vai pra uma 3ª temporada no Fluminense, vai ter um estímulo, pode ser vendido, inclusive. Não sei. Nino caiu depois da Olimpíada, não vem no mesmo ritmo, fez boas partidas, mas o ritmo mesmo caiu. Será que foi só questão física? Não sei. E Fred, vai aguentar? Não sei, acho que não, inclusive. Tem muitas dúvidas, não tô falando que a montagem do elenco é boa do Fluminense pro ano que vem, não. Mas é só bom a gente desfazer a fala. Aplicado bem no tintim por tintim, pra você agora no final deixar sua opinião aqui embaixo. Até a próxima. Valeu.